Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Mirai Responde. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E aqui no Mirai Responde, você encaminha a sua pergunta ao meu Instagram, deixa o link aqui na descrição e tem a chance de ter a sua pergunta respondida em vídeo. Começando pela primeira pergunta. Sem dinheiro, vale a pena vender uma ação que está em lucro para investir em uma oportunidade? Veja, ele está dizendo aqui: tenho duas ações. Uma ação eu pretendo comprar, mas não tenho dinheiro para isso. A outra ação está na minha carteira e já subiu demais. E eu percebi que essa ação acabou encarecendo, ou se trata de uma ação que já chegou no meu alvo de preço. Nesse caso, vale a pena eu fazer a venda dessa ação aqui que já subiu demais para comprar a ação que eu quero comprar porque está num preço mais interessante, uma oportunidade? Veja, não há uma resposta definitiva para isso. O que eu recomendo? Eu recomendo você, de fato, estudar muito bem essa ação que você considera uma oportunidade, se de fato é uma oportunidade. Então vamos presumir que é de fato uma oportunidade. E essa ação que acabou subindo muito, eu não venderia a posição completa. Eu só venderia a total posição caso a ação esteja num valuation completamente maluco. Por exemplo, a empresa cresce 20% ao ano e negocia a 50 vezes lucro. A 50 vezes lucro. Isso é uma grande maluquice, de acordo com o indicador do Peter Lynch. Ou aquela empresa não tem mais tanto potencial de crescimento e está negociando a múltiplos completamente fora da realidade. Ainda assim, o que está caro pode continuar mais caro. Por isso, eu venderia apenas uma parte dessa posição. Então, faria uma venda parcial. Nós sabemos que é preciso ter muito cuidado com o giro, porque pode acontecer de essa ação de eu estar comprando agora por ser uma oportunidade não subir ou ficar muito tempo sem subir ou ser uma cilada, ao passo que essa ação que ficou cara continua ficando mais cara e mais cara e mais cara. Então existe esse risco, você precisa avaliar esse risco. Não há nenhuma garantia de que isso não vai acontecer. Mas, no geral, se você olhar estatisticamente e historicamente, as ações muito caras não performam tão bem quanto as ações muito baratas. Mas ações muito baratas são ações boas de valor, não esses lixos. Ação barata não é ação com cotação pequena, ação barata não é ação em turnaround, não é ação em recuperação judicial, ação com problema, não. Ação barata é uma boa ação de empresa lucrativa que negocia a múltiplos mais baixos, uma empresa de valor. Vou dar um exemplo aqui, a Sanepar. A Sanepar é uma empresa que só dá lucro, ela é uma empresa de valor porque negocia múltiplos mais baixos, negocia um PVP abaixo de 1, por exemplo, e há PLs que raramente vão superar 7, 8 vezes lucro, e é uma small cap, negociando a múltiplos interessantes. Então é isso que você precisa avaliar para não cair em cilada. Agora, existem casos que vale sim muito a pena fazer o giro. Por exemplo, Copasa ter ficado muito mais cara do que Sanepar. Não faz o menor sentido Sanepar sendo uma ação muito melhor. Esse é um caso que eu venderia claramente para comprar Sanepar, mas nesses casos em específico. E a pergunta dele é pertinente porque o dinheiro é escasso para todos nós, exceto para o governo que pode imprimir dinheiro. Diante disso, nós precisamos, de forma inteligente, melhor alocar o nosso dinheiro. Por isso que em dados momentos, essas dúvidas surgem. Mas é preciso muita cautela nesses momentos, porque há sim chance de você estar errando. Mas desde que aqui, de fato, seja uma oportunidade e aqui seja de fato uma ação muito cara, vale a pena fazer esse movimento, mas com a cautela de fazer apenas uma venda parcial. Estamos falando aqui do custo de oportunidade do dinheiro. Qual é o custo de oportunidade de eu deixar meu dinheiro alocado aqui numa ação cara que não tem mais tanto potencial de valorização e crescimento, ao passo que eu tenho aqui uma oportunidade que pode subir muito mais, que está depreciada, sobrevalorizada pelo mercado naquele momento, e o meu dinheiro não está aqui. E eu não tenho dinheiro novo para alocar nessa empresa. Isso existe. E muito embora aqueles que defendam a impossibilidade de você acertar a simetria de mercado, você pode até sustentar essa tese nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o mercado ainda incipiente, essa tese não se sustenta. Aqui você encontra, sim, diversos desvios, diversas assimetrias e distorções de mercado. Você encontra, sim. Setores cíclicos cabem numa carteira de longo prazo, por exemplo, siderúrgicas? Uma excelente pergunta, porque afinal de contas, o que é um setor cíclico? É um setor da economia cujas empresas, ora, vendem mais e lucram mais, ora, vendem menos e lucram muito menos, a ponto inclusive de ter prejuízo, fluxo de caixa negativo. Dessa forma, com essas empresas, é indispensável que você acerte minimamente os pontos dos ciclos, sob pena de não ganhar dinheiro efetivamente. Vamos exemplificar aqui com Usiminas. Olhando-se aqui os últimos 10 anos em Usiminas, o que nós percebemos desse gráfico, que é ajustado pelos dividendos? Que R$ 1.000 se tornaram R$ 843, ou seja, em 10 anos você perdeu dinheiro literalmente.
Mas, se você conseguiu acertar os ciclos minimamente, por exemplo, nem acertando o fundo, por exemplo, começando a comprar aqui em 2015 nos R$ 7 dos Minas. Se você segurou até aqui, nesse ponto mais ou menos, você dobrou de capital. Ou no pós-pandemia, mais ou menos aqui, a R$ 8 e conseguiu sair mais ou menos aqui, também ganhou mais 100%. Então, existem ocasiões que você consegue ganhar muito dinheiro com ações mais cíclicas, que operam com commodities ou dependem dessas commodities, como é o caso de siderúrgicas, que depende do minério de ferro para a produção do aço. E no geral, essas empresas acabam ficando no melhor momento de compra quando o seu PL está mais alto, como é o caso de Usiminas agora, Vale, que o PL também cresceu em relação aos anteriores, a Brasil Agro, que eu falei do PL alto a 40 vezes lucro. Há um tempo atrás, agora Brasil Agro disparou. Mas não é olhar apenas para o indicador preço-lucro, você precisa olhar também para verificar se aquela empresa não dá prejuízo. Nunca invista numa empresa que ficou mais de um ano fiscal inteiro dando prejuízo. Saia dessa empresa se for o caso. Mas afinal de contas, eu posso carregar essa posição para longo prazo? A depender da empresa, não. Imagine só carregar para o longo prazo os Minas. Você imagina essa situação em que você pegou nesse fundo, você teve a sorte de pegar o fundo da pandemia e agora você está tendo um ganho muito pequeno porque você não saiu aqui. Buy and hold clássico, comprar, segurar e esquecer não funciona com essas empresas. Só funciona com empresas anticíclicas, de setores mais defensivos da economia, que pagam dividendos com mais consistência. Então, se você não quer se preocupar com os ciclos, com a mesma intensidade que você precisa se preocupar com ações mais cíclicas, de setores mais cíclicos, não compre essas empresas. Você não é obrigado a ter essas empresas na sua carteira. Só as compre se você estiver disposto a ter esse trabalho de acompanhamento do ciclo. O que acha da profissão de agente autônomo? A XP faz propagandas que parecem fantasiosas. Olha, essa profissão já foi muito, mas muito rentável há 5, 10 anos atrás, quando havia pouca concorrência. Nesse momento, nós temos ali um sem número de agentes autônomos de investimento. Até porque é bastante atrativo o requisito de não precisar de curso superior para atuar. Então isso gera o quê? Uma baixa barreira de entrada. E qualquer profissão que tenha uma baixa barreira de entrada é uma profissão em que você vai ter que ser excepcional para ganhar muito dinheiro. Além do fato de que a profissão já se tornou muito descoberta, já virou modinha nas mídias, de tal modo que, de novo, fica cada vez mais difícil de ganhar dinheiro nessa profissão. No passado não havia barreira de entrada também. Acontece que o mercado financeiro não era difundido, não era conhecido no Brasil. Então, de duas uma, ou a profissão não tem barreira de entrada, mas ela ainda não foi descoberta, aí vale a pena entrar, que você vai ganhar dinheiro. Ou essa profissão tem barreira de entrada, logo você terá que ser excepcional para ganhar muito dinheiro nessa profissão. Você está disposto a ser excepcional? Porque ser excepcional tem um preço muito alto. Você precisa se esforçar demais, viver para aquilo. Por isso que eu prefiro profissões com barreiras de entrada. Por isso que eu decidi atuar como consultor de investimentos, tenho CNPI para atuar como analista. Dentro do mercado de analistas há baixíssima concorrência, pouco mais de 1.300 analistas de valores imobiliários credenciados junto à APMEC. Mas eu preciso indicar aqui para vocês também que a profissão de analista não vai te dar escala de ganhos. Como assim escala de ganhos? Você não ganha por captações, você ganha por relatórios, você ganha salário de uma corretora ou banco. A única possibilidade como analista de ter escala é abrindo a sua própria casa de análise e conseguindo a expansão com assinaturas. Essa seria a única forma. Como consultor de investimentos, aí sim você tem a possibilidade de escala, mas algo que poucos contam, eu não vi ninguém falar ainda a respeito disso, é que na condição de consultor de investimentos, você só vai conseguir ganhar dinheiro escalando caso você esteja trabalhando numa empresa de consultoria. Se você estiver fora de uma empresa de consultoria, você não vai conseguir. Você só vai conseguir atender clientes por valores fixos, destinando o seu tempo para atendê-los, sem uma grande possibilidade de escala. Você terá um ganho sempre limitado. Assim como um médico com as suas consultas, o advogado com as suas consultas, psicólogos, seu ganho vai ser limitado. Não estou dizendo que você ganhará pouco, vai depender da quantidade de clientes que você conseguir atender num único dia, mas terá um ganho limitado, não vai ter escalabilidade. Só se você eventualmente trabalhar numa empresa de consultoria e ali o cliente vai ter segurança de colocar o seu dinheiro e aí você vai ganhar ali a taxa contratada com o cliente. Mesmo assim, você terá dificuldade de ganhar bastante dinheiro, porque metade do valor recebido do cliente vai para a empresa de consultoria e não para o consultor. Mas voltando aqui à profissão de agente autônomo, o grande problema que eu vejo, além dessa alta concorrência e baixa barreira de entrada atualmente, é o fato de que você precisa ganhar dinheiro omitindo informações para o seu cliente.
muitas vezes atuando até mesmo de forma não ética. Por quê? Porque você é um representante, é um preposto da corretora. Logo, você está distribuindo produtos de investimento para o seu cliente da corretora. E você vai acabar distribuindo os piores produtos de investimento, porque são aqueles que geram mais comissões. Por um motivo muito simples. O que você acha que gera mais comissão? Um CDB ruim de banquinho ou um CDB com taxas mais moderadas de um bancão com muita segurança? O CDB de banquinho, com taxas elevadas, porque a taxa é elevada, então você consegue tirar mais comissões. O que você vai acabar indicando para o seu cliente? Se você for extremamente ético na profissão, você vai ganhar muito pouco. Então veja como a profissão em si é bastante complicada. Você ganha mais dinheiro distribuindo produtos de investimentos ruins. Então há um conflito de interesses aqui. Sem falar que não há muita transparência junto ao seu cliente sobre o que você está ganhando. E aí parece que você está enganando o seu cliente porque ele sequer sabe o quanto você está ganhando. Então tudo isso é um problema. É por isso que eu decidi não atuar como agente autônomo de investimento. Eu até tirei minha Ancor no passado, mas acabei deixando a certificação ali de lado, porque eu verifiquei que teria todos esses problemas. Agora, como consultor, eu atuo de forma independente, mas tem essa dificuldade que eu estou falando para vocês, de conseguir escalabilidade. Além do fato de que é uma grande ilusão você achar que vai conseguir cobrar 1% de taxa de administração do seu cliente. Isso eu também acabei verificando na prática. Uma última pergunta. Num cenário extremo, dinheiro aplicado no tesouro tem algum risco de confisco? O que ele está dizendo? Se você investir em títulos públicos federais, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro Pré-fixado, e as variações ali, Tesouro Educa+, e Tesouro Renda+, esse dinheiro que está aplicado nesses títulos poderá ser confiscado pelo governo em casos extremos da economia? E a resposta é que é muito pouco provável. Por quê? O primeiro ponto que torna bastante improvável esse confisco é o próprio texto constitucional, a Constituição Federal, que diz o seguinte no artigo 243, parágrafo único: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. O que isso está nos dizendo? Que o Estado só pode promover confisco de bens privados, o efetivo confisco, não a desapropriação em que você tem que pagar uma indenização, quando houver ali utilização daquele bem para tráfico ilícito de entorpecentes ou exploração de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Então esse é o primeiro ponto. O efetivo confisco só cabe nessas hipóteses. Então, para estender essas hipóteses, teria que haver ali, no mínimo, uma emenda à Constituição estendendo esses casos, mas para casos extremos, como por exemplo títulos públicos federais, na minha visão, isso seria uma cláusula pétrea. Você não pode utilizar uma atuação confiscatória para atuar sobre títulos públicos federais. Mas ele falou em casos extremos, em que inclusive você sequer respeitaria a Constituição Federal ou promulgaria outra Constituição Federal em substituição. Vamos considerar esse caso. Mas você já vê que é bastante improvável só por conta da Constituição Federal. Vamos lembrar aqui o que aconteceu com o confisco da poupança, porque esse é o temor do brasileiro. Primeiro ponto, o confisco da poupança, ele não foi exatamente confisco, sejamos razoáveis na terminologia adotada. Foi um bloqueio, um congelamento temporário de contas. Não foi simplesmente uma expropriação estatal. Vamos ser justos com os termos. De qualquer forma, foi uma lesão à propriedade privada, sem dúvida nenhuma. Foi perpetrada pelo Plano Collor, que acabou o quê? Congelando CDBs, poupança, fundo de renda fixa, conta corrente e overnight. Mas veja, qual foi o contexto do Plano Collor? Combater a hiperinflação. Então veja, um requisito que sequer estamos vendo hoje, ainda bem, já que o Plano Real teve relativo sucesso, considerando que nós já estamos na 10ª tentativa de moeda, precisaríamos estar em cenário de hiperinflação, que não é o caso. Muito bem, mas colocando isso de lado, mesmo sem hiperinflação, poderia ocorrer ali o confisco de títulos públicos federais, como ocorreu com poupança e renda fixa no passado? Veja, além da hiperinflação justificar o confisco desses títulos de renda fixa, só faz sentido, como ocorreu com esses títulos de renda fixa, o governo promover um congelamento para tirar dinheiro de circulação. Essa seria a finalidade. Tirar dinheiro de circulação para conter a inflação. Não existe outra finalidade a não ser para isso. E naquela época, a inflação estava em mais 70%, caiu para 7%. O plano deu certo, entre aspas. Mas entenda, esse congelamento só se justifica para travar dinheiro da população em circulação, não deixar que o dinheiro circule. Agora, quando você compra títulos públicos federais, quando você pega o seu dinheiro e investe no Tesouro Direto, comprando um Tesouro Selic, por exemplo, não há dinheiro em circulação mais. Você agora passou a deter um pedaço de um título público federal ou uma unidade inteira, e quem está com esse dinheiro agora
é o Tesouro Nacional. Por isso, não haveria necessidade de confiscar o título público federal, porque ele está nas suas mãos e não é dinheiro, ele é um título. O dinheiro está nas mãos do governo. Então, não há essa possibilidade de você simplesmente ter um título confiscado. Até porque, caso isso ocorra, o governo vai estar destruindo a sua principal fonte de financiamento quando os tributos são insuficientes, que são os títulos públicos federais. Portanto, veja, aqui dentro do Tesouro Direto você tem essas opções de investimento. Quando você vai lá e investe num Tesouro Pré-fixado 2026, esse dinheiro vai para o governo, vai para financiar as suas operações estatais, diante da insuficiência da arrecadação federal. Se o governo destrói esse tipo de instrumento de financiamento do próprio governo, o governo está se autodestruindo. Isso não faz o menor sentido. É contra os interesses do governo bloquear ou confiscar títulos públicos federais. Por isso, esses títulos não foram confiscados na época do Plano Collor, porque não faria sentido nenhum. Agora, o que pode acabar acontecendo na prática, até de forma um tanto quanto corriqueira? Suspensão de negociações, impossibilidade de resgate em determinado dia de alta volatilidade, isso pode acontecer. Agora, o que seria o caso efetivamente extremo? Um caso em que o governo não conseguisse honrar com seus compromissos. Por exemplo, chegou aqui no vencimento desse Tesouro Pré-fixado 2029 e o governo não tem a totalidade do valor para devolver ao detentor desse título, ao credor. Esse seria um caso catastrófico. Mas veja, o governo tem o poder de impressão da moeda, então ele poderia, nesses casos extremos, imprimir dinheiro para te pagar, que é algo que vai acabar acontecendo provavelmente com o pagamento de aposentadorias e pensões em um futuro não tão distante assim, já que nós já experimentamos em todos os anos déficit dentro do sistema previdenciário. Outro caso extremo, eventualmente o governo, em razão de falta de liquidez, ele acabasse suspendendo a possibilidade de recompra antecipada dos títulos públicos. Porque, veja, muito embora apenas o Tesouro Selic tenha liquidez diária, todos os títulos públicos federais podem ser resgatados antecipadamente, ou seja, antes do vencimento contratado, porque o próprio Tesouro Nacional garante a recompra desses títulos. Se você fizer o pedido de resgate até às 13 horas de determinado dia útil, você terá o dinheiro na sua conta no mesmo dia. Caso você tenha desrespeitado esse horário limite de 13 horas, você terá o dinheiro na sua conta no dia posterior, será D+1. Então veja, essa recompra é garantida, mas em um cenário extremo, essa recompra poderia ser suspensa. Então hoje o que eu vejo de cenários catastróficos? Recompra suspensa antes do vencimento, e aí você teria que tentar vender esse título para terceiros, não para o próprio Tesouro Nacional, ou então calote do governo contra os seus credores. Mas algo que também seria bastante improvável porque o governo pode simplesmente imprimir a moeda para honrar com seus compromissos. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal Associado Mirai. Você terá acesso aos vídeos dessa playlist Membros Associado Mirai, já são 82 vídeos. Terá a chance de ter a sua carteira analisada por mim no quadro Analisando Carteiras, lives exclusivas, aulas exclusivas e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a pergunta você gostaria de ter respondida num próximo vídeo e não deixa de me seguir no Instagram para enviar a sua pergunta. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!